Boa tarde! Quem está falando com vocês aqui é o pastor Ezequiel Procópio. E eu quero falar algumas coisas que têm intrigado a mente de muita gente. Por que que tem que ir na igreja? As pessoas, existe um grupo de pessoas chamados desigrejados. E esses desigrejados, eles têm pregado o seguinte: não precisa ir no culto, eu posso ceiar em casa. Os desigrejados, eles pregam a seguinte ideia: não precisa de pastor. Nós fazemos nossa reunião, e a nossa reunião aqui é eu e mais minha esposa e minha família, e na igreja eu vou o dia que eu bem entender, no dia que eu quiser. Isso aí é a filosofia do grupo das pessoas chamado desigrejados. E aí tem um grande fator. O profeta Isaías, no capítulo 1, ele ensina o seguinte para nós, como cristãos. Ele ensina que congregai-vos. Ele manda a gente congregar. É um ensino que é de Deus. Porque o começo do texto do capítulo 5 de Isaías, ele começa a dizer que a cabeça está doente, coração fraco e o corpo cheio de feridas, não amolecidas com óleo. Então, o corpo desse povo que Isaías estava falando era de um povo doente, era de uma classe de judeus que estava muito mal. E aí, pensando a partir daí, eu penso que os desigrejados são iguais. Porque os desigrejados, eles não têm pastor, eles não têm liderança, eles não respeitam ninguém. Os desigrejados, eles são contra oferta, eles são contra contribuição, eles batem de frente num monte de coisa. Os desigrejados falam assim: eu vou na igreja o dia que eu quiser, eu vou no culto o dia que eu bem entender. Os desigrejados são um problema sério. A coisa que eles gostam de falar, desigrejados, é falar mal de pastor. O negócio deles não é falar mal da igreja, não. Eles falam: a instituição está falida, a instituição está mal, mas o negócio deles é falar de pastor. Só que aí tem uma coisa: quando você ouve um desigrejado falar da Bíblia, é uma tristeza. Os desigrejados, quando eles falam da palavra, gente, dá tristeza de ouvir. É um negócio sem sal e sem açúcar. Não tem nem doçura e não tem nem sabor a comida que eles transmitem. Ser desigrejado é ser crente que não sabe que Efésios 4:11 está escrito. Que está escrito assim: vos dei apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O dom do ministério, pastores e mestres, é um dom dado de Deus. Não é um negócio que é vindo de homem algum. É Deus que dá o ministério. Está entendendo, minha amiga? Você está entendendo, irmão? Eu quero que você que está me assistindo, você compartilhe essa fala. Compartilhe. E também você do YouTube, você se inscreva no meu canal aí, e se inscreva e dá um like. Então eu estou fazendo para duas plataformas. Como eu estou falando para duas plataformas, então essa primeira eu estou falando daqui. Eu quero, senhores, eu quero, minhas amigas, meus amigos, que vocês não parem para ouvir esses desigrejados. Porque os desigrejados, eles têm um problema sério. Tudo que eles falam está certo. Tudo que eles dizem é verdade. Toda a
fala dos desigrejados é a correta. E a dos outros, tudo errado. Porque o que eles entendem e o que eles aplicam para a vida deles é uma vida de viver sem compromisso. Não tem compromisso. Você pode chegar com um desigrejado que você dá uma oportunidade para ele. Eu sou pastor. Aí você encontra um desigrejado. Você dá uma oportunidade para o desigrejado, para ele pregar na igreja, a primeira coisa que ele faz, ó, ele dá uma lambada na igreja. Mas se ele for congregar com você, se ela congregar com você, o desigrejado, sabe o que ele faz? Ele não respeita horário, ele não respeita a liderança, são invasivos. Você está conversando um negócio, entra na conversa sem ser chamado, porque é desigrejado. Os desigrejados é um caso sério. Eles são pessoas que, além de não respeitar a liderança de igreja, não respeitar Jesus, não respeitar o horário e ainda querer bater nos outros, não respeitar a esposa, não respeita esposo, não sabe conviver com gente. Os desigrejados é um grupo de gente angustiada. Eles vivem entre eles, vivem no grupinho fechado deles. Irmãos, vamos ter cuidado com esse tipo de situação. Vamos ter cuidado com esse tipo de gente que se diz desigrejados. Porque é assim, se a grande parte dos desigrejados eles estão dizendo que não precisa de igreja, eles querem atacar a igreja porque o pastor fez uma campanha. Eles querem atacar a igreja porque a pastora da igreja ou o pastor da igreja pediu uma contribuição para comprar uma coisa na igreja. Eles querem atacar a igreja porque eles querem sempre com a mesma fala, dizem que está falida a igreja. Mas como que a igreja está falida se a igreja anda, se a igreja absolutamente, na maioria das vezes, não precisa da presença deles, ainda quando eles fazem a presença deles está ali naquele ambiente, é para falar, o culto terminou muito tarde, mas eles não chegam no horário. O culto não começou no horário, mas eles não contribuíram nem com a água que eles bebem. Então, sabe o que acontece com os desigrejados? Eles esqueceram Gálatas. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas que aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, essa aqui é uma palavra que eu quero transmitir essa tarde, uma palavra rápida aos irmãos, às amigas, e eu quero que você compartilhe isso aí, passa para frente, se inscreva no meu canal Ezequiel Procópio Oficial, se inscreva e curta a minha página, tá bom? Isso aqui é uma alerta gravíssima que eu, como pastor, como líder, eu tenho presenciado, tenho visto esses tipos de coisa e cada dia mais nós estamos vendo os desigrejados entrando em dificuldades. Prepara que vai vir mais assuntos bíblicos em breve. Deus te abençoe.